Fala, atualizados! Que alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez. Um novo episódio, uma nova jornada, novas histórias incríveis no nosso Papo Atualizado. Para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar a visão de mundo dos nossos convidados, né? Poder trocar boas ideias, bater bons papos que vão edificar a nossa vida. Então fica bem atento, porque às vezes uma palavra, uma frase, um insight pode fazer a diferença na sua vida, na minha vida, na nossa vida, tá certo? Esse é o Papo Atualizado. E hoje vamos falar de algo muito importante, tá? Hoje a gente vai trocar uma experiência, um bate-papo com mais dois profissionais, mais duas pessoas aqui, um contador e uma psicóloga e especialista em recrutamento e seleção, né, de pessoas, para falar sobre a árdua tarefa de como abrir uma empresa, como manter uma empresa, quais são os principais desafios hoje de você ter uma empresa no Brasil, né? Então a gente vai conversar a respeito desse assunto. Eles estão aqui, o Alberto Luiz e também a Tarsis Omena. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Que alegria ter vocês aqui, vai ser uma satisfação trocar essa ideia, né? Igualmente. Muito obrigado a vocês por este momento, né? Por essa oportunidade de falar de Brasil, de falar de empresas, de negócios, né? Acho que isso faz toda a diferença hoje, principalmente quando a gente traz a informação direto da fonte, né? Então vamos falar com quem está vivenciando esse jogo do dia a dia aí, do trabalho, dos negócios, né? Perfeito. Beleza, então. Gente, eu também não posso deixar de agradecer a quem faz essas coisas acontecerem, né? E você faz essas coisas acontecerem. Como? Você pode nos ajudar, pode nos incentivar de várias formas. Uma delas é compartilhando os nossos episódios com o máximo de pessoas que você conhece, tá? Então você pode colocar nos grupos de WhatsApp, você pode mandar diretamente para as pessoas que você gosta. Essa é uma ação que você já vai estar nos ajudando, vai estar nos incentivando e vai estar ajudando as pessoas que você conhece. Então já compartilha. Quem é ficcionado no Papo Atualizado, já compartilha logo no início. Não precisa esperar o papo se desenrolar, não. E o outro ponto é, você também pode nos ajudar, nos incentivar colaborando com o Papo Atualizado, porque manter toda essa estrutura, né, para poder fazer o Papo Atualizado requer um investimento alto. Então você pode nos ajudar, pode colaborar fazendo um Pix para o Papo Atualizado, né? Vai aparecer na tela aí, já está aparecendo na tela o nosso QR Code. Eu sempre troco os lados, mas é aqui, tá aparecendo aí o nosso QR Code. Você pode apontar na tela e fazer um Pix para ajudar o Papo Atualizado, colaborar com esse trabalho, tá certo? Essa nossa primeira temporada aqui, toda quarta-feira tem episódio novo ao meio-dia, no YouTube Music, no Amazon Music, no Spotify e em várias outras plataformas que a gente vai estar espalhando, difundindo a nossa mensagem, tá certo? Então é isso, tá aí o recado dado, já vamos direto pro papo, depois eu falo dos nossos outras formas de incentivo. Alberto, vou começar com você, porque todo o processo de uma empresa começa pelo contador, não é verdade, Táceres? É. E aí, primeiramente, é difícil abrir uma empresa no Brasil ou mudou? É fácil? Bom dia, em primeiro lugar. Agradeço, Fábio, o convite que você nos fez. Agradeço aos colegas aqui que estão presentes na sala, a colega do RH que vai compartilhar conosco esse podcast. Fábio, a pandemia ela nos trouxe alguns pontos positivos. A gente estava até conversando lá fora. Nesse ponto positivo que a pandemia trouxe para o sentido do negócio, foi a desburocratização. Sem entrar na discussão da política, mas automaticamente no governo Bolsonaro trouxe esse ponto da digitalização de todo o processo acontecer de forma remota, online, em tempo real. Então hoje no Brasil, o tempo médio que era de 15 dias para se abrir uma empresa, pegando o Brasil no termo global, hoje em dia o tempo médio é de 5 dias. E se a gente vir para o nosso estado, o estado de Alagoas, que hoje é referência nas aberturas de empresa, hoje você abre uma empresa dentro do estado de Alagoas em até 24 horas. Então, isso aí houve um avanço muito grande no termo empresarial, no sentido de abertura de empresa. A facilidade, assim, toda a locomoção das informações e de uma forma direcionada. Hoje, com o portal Facilita, você abre uma empresa e é direcionada todas as informações para os órgãos competentes, ou seja, Prefeitura, Receita Federal, se tiver Secretaria da Fazenda envolvido, isso tudo direcionado pelo portal Facilita. Então, hoje é muito mais simples do que no passado. Você tem quantos anos de profissão, Roberto? Eu tenho 24 anos. Completei agora em 2024, 24 anos de profissão. Só essa brincadeirinha, né? Só esse tempo. Desde 2000
Dos anos 2000? Desde o ano de 2000. Da época do furacão. Você está aí imerso, né, nesse mercado. Eu mergulho a contabilidade. Mergulhado na contabilidade. E você tem uma empresa também nesse ramo, né? Tem uma empresa de contabilidade que está completando esse ano 33 anos. Aí pode dizer, mas Alberto, como é que você tem uma empresa de 33 anos se você me disse que tem 24 anos de história na contabilidade? Essa empresa surgiu lá no ano de 91 com meu sogro. Foi o fundador da 3R Contabilidade, que até então não era 3R Contabilidade. No ano 2000, eu e minha esposa, que é filha dele, que é contadora também, estudamos juntos no colégio, concluímos o colégio juntos, começamos a estudar a universidade juntos também. Concluímos juntos, começamos como estagiário no escritório. No ano de 2004 passamos a ser sócio do escritório e em 2024 estamos como sócio. Pena que meu sogro não pode mais estar presente entre nós. Hoje é uma empresa minha e de minha esposa. No ano de 2019 meu sogro faleceu, então a gente tem o orgulho de dar continuidade daquilo que ele construiu lá no passado. Um alicerce grande. Olha aqui, meus pêsames pela perda. Agora, olha que interessante. Depois a gente vai fazer um papo só você e sua esposa, né? Porque eu acho que tem muitas histórias aí para contar de casal também e trabalho junto, né? Ainda mais nesse mercado, que é um mercado diferenciado, porque vocês trabalham com empresários, né? Então, vocês estão atendendo quem já, teoricamente, já sabe negociar, né? Que já tem todo um processo e outros aspectos que vocês podem falar. 24 anos de história, né, atuando dentro do mercado. Você viu muita coisa mudar nesse processo de contabilidade empresarial? Muita coisa, Fábio. Quando a gente vai pensar, principalmente na área da tecnologia, né? Porque quando eu entrei há 24 anos atrás, era um processo muito manual. Se utilizava muito papel naquele período. A internet era algo muito limitado. Os computadores, principalmente, vamos dizer, naquela época a gente tinha 6 pessoas dentro do escritório com 2 computadores para trabalhar. Então, imagine a dificuldade. O que hoje é feito de forma online, a gente digitava, a gente escrevia em um papel, tinha um digitador para transcrever as informações nesses 2 computadores que existiam. Então, imagine hoje que é tudo em tempo real. Todas as informações no âmbito empresarial, ela está de forma online, remota, na velocidade gigante. Então, é muito diferente. E hoje em dia, essa turma que entra hoje no mercado contábil, ela não sabe o que é o passado contábil. E eu também não sei o que é o passado do passado. Antes do passado, porque eu não acompanhei, mas a história que rolava que era tudo muito mais complexo. Então, eu já peguei, vamos dizer assim, o fio da ninhada numa parte boa. E essa turma que está entrando agora é que está pegando o melhor do negócio mesmo, que está todo na área tecnológica, é tudo positivo demais nesse sentido em relação ao nosso. E aí está chegando a inteligência artificial também, né? Já está ajudando também, vai ajudar ainda muito mais. Mas eu te pergunto agora de forma bem clara e o mais objetivo e mais claro que você puder transparecer para o nosso público. Qual é o passo a passo para abrir uma empresa hoje? De forma bem simples, Fábio, documentos pessoais dos sócios, ter o local, a segmentação a qual você quer seguir. Feito isso, é feita a redação do contrato, onde vai estar lá as cláusulas previstas, obrigatórias, solicitadas pela junta comercial. Automaticamente, nesse contrato, a gente coleta a assinatura. Ou hoje, um dos pontos da tecnologia é você assinar com a sua conta Gov ou com o seu certificado digital, sem precisar sair de casa. Então, automaticamente, é por isso que o processo ele se torna em até 24 horas aberto, porque se faz a redação, você manda o arquivo, o empresário do outro lado assina o processo, protocola na junta comercial, tudo de forma online, e automaticamente ali você já sai com o CNPJ e, em alguns casos, com os alvarás já pronto para funcionar. Então, em 24 horas, você já está habilitado para poder emitir suas notas fiscais e começar a operacionalizar a sua empresa. O que é que eu preciso hoje, enquanto pessoa que estou assistindo agora ao Papo Atualizado e estou pensando em montar um negócio, o que é que muda de uma segmentação para outra, assim, se você puder separar? Separar serviços de produtos, como é que funciona essa parte? Perfeito. A grande dificuldade hoje que o empresário tem, principalmente no âmbito do empresário que vai mexer com o comércio, porque quando a gente fala simplesmente de serviço, a gente está vinculado à prefeitura, às normas da prefeitura. Quando a gente está no ato de comércio, a gente está vinculado à Secretaria da Fazenda. Então essa já é a primeira diferença. A primeira diferença, e uma diferença que é colocado, entendo eu como técnico da área,
que é colocado justamente para dificultar o processo do empresário. Por que eu digo dessa forma? Porque, para você ter como exemplo, você hoje, quem operacionaliza no comércio, você faz a compra de uma mercadoria, você já paga um imposto de forma antecipada, sem antes ter vendido o produto, sem ter a certeza que vai vender esse produto. Então, observa a dificuldade do empresário hoje, que ele tem, operacionalizar no ato do comércio, se você já paga um tributo antecipado. Você não tem nenhuma arrecadação ainda, você não tem nem a garantia que vai vender esse produto, e de repente tu já está pagando tributo. Fora isso, vem todas as outras dificuldades dos atos declaratórios que a Secretaria da Fazenda exige, tanto da contabilidade quanto do empresário. Um controle de estoque real, contagens excessivas, informações, níveis de ato declaratório. Então, isso dificulta muito hoje para o empresário ter uma empresa no segmento do comércio, seja ela qual for, sendo do ato do comércio, é muito mais difícil do que o ato do serviço, porque a burocracia é muito menor para quem opera no serviço do que no comércio. Quando você fala comércio, só porque, é claro, empresa de produto, por exemplo, eu vou montar uma loja de roupa ou um mercadinho ou o que for nesse sentido, que se eu tenho algo físico para vender um produto físico, mesmo que seja online, né, mas se tem um produto físico para mandar para as pessoas, se torna mais complicado. Perfeitamente. Independente do... Dá mais trabalho para o contador. Dá muito mais trabalho para o contador. Isso é bom que o empresário passe a entender. Isso aí a gente deixa de forma clara na hora da formação dos honorários, justamente para isso. Porque, de repente, ele faz uma equiparação. Por que de serviço você cobra do colega tal que me indicou X e do meu você está cobrando X mais Y? Mas é justamente isso aí. Eles precisam entender que tem um custo a mais agregado ao nosso serviço devido aos atos declaratórios que estão envolvidos e a burocracia que ele, como empresário, vai precisar se atualizar para poder atender às normas que a Secretaria da Fazenda exige. Seja do Estado de Alagoas ou seja de qualquer ente do Brasil. As secretarias da Fazenda são muito burocráticas para você se trabalhar. Quando você monta uma empresa, você vai pensar nos produtos, vai pensar nos serviços, mas também, a depender do tamanho da empresa, você vai ter colaboradores, você vai ter funcionários. E aí, do ponto de vista contábil, a gente tem ali também custos agregados para isso. E aí, depois eu quero falar com a Tarsis a respeito da logística do custo que não ter uma seleção bem feita de colaborador e etc. Nesse sentido também. Alberto, para eu ter um colaborador hoje que ganha um salário mínimo, qual é o custo médio que uma empresa hoje tem? Vê bem, Fábio, excelente pergunta, porque quando a gente entra, isso é bom porque os colaboradores, eles não têm a ciência, muitas vezes, de qual custo que se tem dentro de uma contratação. E aí a gente tem que fazer uma separação até para que os colegas entendam do que a gente fala, porque depende da segmentação, a tributação, se é uma empresa do Simples Nacional, se é uma empresa do lucro presumido ou lucro real. Eu não vou entrar aqui na característica da discussão técnica dessas tributações, mas que possam entender que um funcionário, a qual ele seja de uma empresa do Simples Nacional, ele dá um custo para o empresário médio de 67%. Enquanto se ele for do lucro presumido ou lucro real, esse custo poderá chegar a 110%. Você pode dizer, mas Alberto, que absurdo isso aí. Só de INSS, que a maioria das empresas do Simples é isenta de contribuir com a parte empresa, que custa 20%, com a parte de terceiros, que são os S's do governo Sebrae, Sesc e por aí vai, 5,8%, mais de 1 a 3% do grau de risco da empresa. Então, em média, entre 25% a 28,5%, o empresário paga para custear de INSS de uma empresa que não é do Simples Nacional. Então, observe o custo que é para o empresário fazer uma contratação onde você tem esse custo inicial aí com a carga previdenciária de pelo menos de 25% a 28%. Olha, você falou que pode chegar, depender do regime que está enquadrada a empresa, 110% no geral de custos a mais, ou seja, você está pagando um salário mais um pouco a mais só para o governo para você ter aquele colaborador. E aí por isso que muitas vezes as pessoas querem ir para fora do país, porque sentem que o salário é mais valorizado lá fora, etc e tal, mas aí não entender que às vezes não é só um problema do empresário não remunerar melhor, mas também por conta dos encargos que estão juntos ali. E aí existem formas de atenuar isso, o empresário acaba... Aqueles benefícios incidem também esses tipos de cobrança? Os benefícios tipo plano de saúde, a questão alimentícia... Ele paga também por essas coisas ou não? Sobre esses benefícios que são dados, não se paga, não existe tributação, mas sobre qualquer outro benefício que seja remuneratório para o trabalhador, que seja de forma contínua ou não,
eu vou dar um exemplo aqui, então vamos dar uma gratificação. Ok, gratificação, ela não vai haver incidência. Mas se essa gratificação se tornar recorrente, essa gratificação passará a ser tributada. Então, observe que muitas vezes não é o empresário, não estou aqui para defender a classe empresarial, mas eu estou dizendo que muitas vezes os colaboradores precisam entender que o empresário ele não remunera melhor o seu colaborador justamente devido aos custos que ele tem de uma contratação, os custos que ele tem de manutenção. Há 2 anos atrás... tudo dobrado. Tudo dobrado. Sempre, né? Quando a gente, há 2 anos atrás, mais ou menos começou a ser obrigatório, sempre foi obrigatório, mas com o advento do E-Social, as empresas de saúde e segurança do trabalho fazem um trabalho paralelo para as empresas. Então, isso aqui é custo. Eu vou te dizer que aconteceu comigo. Vou te dizer o que aconteceu comigo. E aí também vem a hora de falar um pouquinho também, às vezes, do custo que uma empresa tem ao contratar um mau profissional de contabilidade também. Eu tive um custo a mais, justamente porque teve essa obrigação. Se não me engano, ela tinha sido dada em novembro. O contador só me avisou 5 dias antes, em fevereiro, de acabar o prazo, que tinha que fazer essas questões com as empresas de saúde e segurança do trabalho. De última hora, eu tive que fazer, olha, mais de R$5.000 de custo no geral das coisas que precisava fazer. Fiquei louco por conta de um profissional que desleixou, né? Deixou de lado. E aí, como muda muita coisa, vocês precisam estar bem atualizados, né? Se você tivesse contratado a 3R Contabilidade, esse problema não teria acontecido. Mas a gente, brincadeiras à parte, esse ponto nós precisamos estar atualizados diariamente, porque as normas, as regras, as recomendações mudam diariamente para nós. Então, que fique claro, os custos, hoje o contador, para a maioria do empresário, é um mal necessário. O empresário enxerga por muitas vezes, o mau empresário também, porque o bom empresário ele sabe que o contador ele funciona como médico. Tu vai lá no médico, ele vai te dar o diagnóstico, ele vai analisar e tu segue as recomendações. Da mesma forma o contador. A gente vai fazer o diagnóstico da tua empresa para que tua empresa ande da melhor forma possível. A gente recomenda, saúde e segurança do trabalho não é obrigatoriedade da contabilidade, mas nós temos a obrigação de assessorar essa informação. Olha, existe a empresa A, B, C, procura a empresa, mas você precisa atender as normas. Mas quando no atendimento de uma norma dessa que é imposta pelo governo, automaticamente isso é custo para o negócio. Sim. É custo. Hoje, por exemplo, eu acho um absurdo taxa de localização. Pode falar o que for. Eu acho que a prefeitura, inclusive, fica aqui uma crítica à prefeitura de Maceió, ela pode perder empresários e empresas da cidade de Maceió. Eu sou um deles que estou quase que saindo da cidade de Maceió, porque meu negócio é digital, então eu posso botar ele em qualquer cidade por conta da burocracia da prefeitura de Maceió, que aparenta ser uma prefeitura mais arrojada, só que na prática, não, eles só querem saber de imposto, pagar, e aí você fica sufocado. A taxa de localização é uma delas. A forma deles, o seu KNAI é o que vai determinar o valor da taxa de localização. Perfeito. Eu acho um absurdo ser dessa forma. Além do absurdo que é a forma do cálculo, observe o seguinte, você falou um ponto real. As empresas estão fugindo para as cidades ao redor da Grande Maceió justamente para poder fugir da taxa de localização. Se pegarmos aí a taxa de localização nos últimos 3 ou 4 anos, ela teve um aumento de quase 50%. Além de que as empresas do Simples Nacional, elas pagavam 50% do valor devido. Vamos dar um exemplo. Escritório de contabilidade. As empresas que eram do Simples Nacional, ela pagava, por exemplo, R$500. Quem não era do Simples Nacional de contabilidade, pagava 1.000. Esse ano foi cortado esse benefício. Então, automaticamente, o que é que as empresas começaram a fazer? A correr para a cidade circunvizinha. E com outro ponto, a taxa de localização é o único tributo que se paga, independente de tu ter faturamento ou não. Eu vou abrir uma empresa, vou passar um ano aberto, não vou faturar nada, mas a taxa de localização ela vai ser definida. E mesmo que você não esteja, por exemplo, a taxa de localização, mesmo que você não esteja bem localizado, porque você às vezes está usando só um escritório virtual, por exemplo, né, e aí você tem que pagar, e às vezes você nem está usando aquele KNAI. Você tem, e aí foi onde errou a falha do contador mais uma vez. O contador olhar e dizer assim, olha, Fábio, você está aqui há 5 anos sem usar esses KNAIs aqui. Tem certeza que você vai querer ficar com eles? Porque ele está incidindo aqui num valor maior. Né? Eu só fui descobrir isso no ano passado. Né? Que eu tô pagando por um KNAI que eu não estou usando. Aí você chega lá na prefeitura e diz assim, olha aí meu histórico, você vai ver que eu não emito nota fiscal, com isso que eu não quero saber. Você tem que pagar. Foi bem pontuado. A gente tinha um cliente lá que ele tinha 7 páginas
de CNPJ, só de quinais. Ele só não tinha cemitério, o restante o que imaginasse ele tinha. Então foi justamente quando começou essas elevações da taxa de localização que eu conversei com ele e disse, olha, ou tu faz um limpo aqui, ou tu vai pagar sobre o maior KNAI. Então, a prefeitura vai pegar lá o maior KNAI que tiver dentro das tuas atividades e vai tributar. Não interessa se é a atividade principal, secundária, se não está. Você vai ser tributado. O Brasil precisa rever isso. Mas, Tarcísio, falando sobre a contratação dos colaboradores, né? Voltando aí, a gente já sabe que tem um custo, como o Alberto trouxe aqui, agregado aí, que a gente paga ao governo para poder manter um colaborador, mas é caro também não fazer uma boa seleção? Isso. Eu quero agradecer a participação e a todos que estão aqui. E quero pegar um gancho também na fala dele, né? Que a gente sabe que hoje é muito fácil abrir uma empresa, mas manter não é tão fácil assim. E muita gente termina pecando nisso. Quando a gente trata aí do RH, a gente vai justamente tratar sobre isso que você falou, que é um setor extremamente estratégico para a empresa e que se você errar, você vai errar feio. Quando você pula as etapas, passa a pegar indicações, passa a usar outras opções que não sejam um setor estratégico e estruturado, você vai pecar muito feio, porque você vai, além de pagar os impostos dobrados, que isso a gente já sabe que na prática vai acontecer, mas também vai precisar demitir essa pessoa num curto espaço de tempo, e no final das contas você vai precisar recontratar e não vai ter feito nada do que você precisava fazer. Então, você vai ter que pagar de novo fardamento, vai ter que exame pagar admissional. Exame admissional, vai ter um monte de recompra, né, vamos dizer assim, porque você fez uma seleção que foi falha, né? Às vezes, como você disse, por uma indicação, mas sem avaliar claramente se aquilo... E às vezes o grande problema do colaborador... Alberto também tem vários colaboradores, pode falar, e a Tassis é especialista nessa área. Muitas vezes o problema não está no colaborador ser ruim ou bom. O problema está, ele está mal posicionado dentro da empresa. Às vezes o perfil comportamental dele não é para aquela função que ele está. Às vezes é para uma outra função. E ele não está conseguindo atender a demanda porque ele está mal posicionado lá dentro. Então, na hora da seleção, se tivesse sido visto que ele é um bom profissional, mas ele não é para aquela posição, ele é menos comunicativo, ele é mais comunicativo, e aí por aí vai. São vários os perfis comportamentais, não é isso, Tassis? Isso. E, infelizmente, é como psicólogo, né? Antes de a gente chegar no psicólogo, a gente vai para amiga, para o amigo, a gente vai para fulano, beltrano. E aí, quando a situação ela está bem crítica, é que a empresa diz, não, a gente precisa de um RH. Cresce-se todos os outros setores, o comercial, o administrativo, a contabilidade. E, por último, aí fala-se, precisamos de um RH. Aí, quando esse RH ele chega na empresa, que normalmente ele é um RH CLT, ele se depara com uma bomba relógio. Então, ele vai apagando fogo, apagando fogo, apagando fogo. E aí, chega um determinado momento que o empresário, ele também enxerga que aquele RH, às vezes, ele não está conseguindo, porque ele está tentando fazer o trabalho de trás para frente. Aí, não, vamos pegar uma consultoria. Aí, chega lá, a Tarsis Almena. Aí, tá o caos instalado. Uma série de pessoas nos lugares errados, fazendo do jeito que quer, sem a técnica, sem o currículo adequado, sem uma série de situações que você diz, meu Deus do céu, como foi que as coisas chegaram até aqui? Os parentes, né? Às vezes você tem um embate também que às vezes está dentro do corpo ali da empresa, tem parente, né, amigo e os colaboradores que foram contratados de forma mais, vamos dizer assim, isentas. E aí, muitas vezes, quem é da família usa carteirada, né? Conflito. Sou da família, né? Não posso ser demitido. Eu percebo que as empresas, elas focam muito no comercial, tanto que você escuta muito, o comercial é o coração da empresa. Então, foca-se muito no comercial, porque o comercial, de certa forma, ele traz um resultado financeiro. Mas eu percebo que o RH, ele bombeia esse sangue para o corpo. Olha a treta aí. Então, se você... Olha a treta aí. Quem é o setor mais importante da empresa? É a contabilidade, o RH, o comercial? Fica bom. Na verdade, a contabilidade e o RH, eles trabalham muito juntos, né? A gente trabalha com uma parceria, onde, na verdade, o RH, ele depende totalmente da contabilidade para que ele não tome uma decisão em passo em falso. Em que momentos?
Em todos os momentos, Exemplo. desde a primeira contratação, principalmente no CBO, que a gente precisa saber qual é o CBO. O CBO é o código que esse colaborador ele vai se enquadrar na hora da contratação. Então, desde o primeiro momento, até no próprio sistema, quando você pega toda a documentação, hoje nós temos aí a LGPD, né? Então, a gente trabalha que também... é a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso, então... Vamos traduzindo. A siglinha. A siglinha, para deixar Isso. fácil. A gente hoje pega toda a documentação do colaborador, ele já assina um termo voltado a essa documentação. A gente remete isso para a contabilidade. Algumas empresas, elas fazem essa inserção do colaborador no E-Social, no próprio sistema, e aí depois é que é remetido para a contabilidade. Então, se a contabilidade ela identificar que naquele momento aconteceu algum tipo de erro, ela sinaliza, olha, quando você for remeter o colaborador, isso aqui não estava correto, um exemplo. Aí você refaz. Então, são duas áreas que trabalham totalmente unidas e totalmente linkadas. Não tem como fazer o RH e o DP sem a contabilidade. Se alguma empresa faz, piorou, meu Deus do céu. Eu posso até complementar, ela me permita, Fábio, que aí nós, 3R Contabilidade, a partir do ano de 2022, finalzinho de 22 para o começo de 23, nós contratamos uma empresa de RH para a gente. Então, automaticamente, a gente já viu a mudança dentro do escritório. Automaticamente a gente já viu. Até para lidar com as pessoas, para poder lidar. Porque muitas vezes a gente, com o cargo de liderança lá, a gente não pode estar perdendo tempo justamente para poder estar tratando esse nível de conflito, ou seja lá o que for. Então o RH ele tem também essa função fundamental de chegar lá e fazer esse papel aí da conciliação, o clima, o ambiente, toda a situação dos colaboradores. Veja, ele disse que a empresa tem 33 anos de existência e ele contratou um RH em 2022. Mas para vocês verem a importância de cada setor, porque as coisas vão se abrindo com o tempo. Vocês estão falando aí, mas eu tenho que falar também, tenho que puxar a sardinha aqui. O seu setor não é o último. Olha a treta aí, a ser contratado. O último setor a ser contratado, as pessoas vislumbrarem em qualquer empresa, eu vou perguntar até para as empresas de vocês mesmo, Sim. é o comunicação e marketing. Porque as pessoas, elas se preocupam com os produtos, se preocupam com a aparência da empresa, se preocupam com tudo, mas esquece de uma coisa que é fundamental para a empresa ter dinheiro, que é se comunicar bem, é ter um bom marketing. As empresas, elas deixam por último. Eu vejo muitas empresas que se preocupam só com o lançamento. Acabei de abrir a empresa, aí faz aquela festa de lançamento, inauguração, papapá. Depois esquece marketing, não tem mais marketing nada. Não faz divulgação de nada. Tem uma péssima comunicação. E aí a comunicação tem tanto a comunicação externa, mas a comunicação interna também. Que aí gera os conflitos dentro das organizações. E aí já entra o RH junto também. Porque se você não tem uma comunicação bem feita dentro da empresa, que muitas vezes passa pelo RH, essa comunicação, os colaboradores entram em conflito o tempo inteiro. É um conflito atrás do outro. Entendeu? Então tá tudo... Na verdade, a grande verdade é que não tem treta. Todos os setores são importantes, como o Alberto disse. Né? Todos os setores eles são importantes. O que acontece é que, às vezes, um empresário acaba valorizando mais um determinado setor, como a Tássia disse, do que o outro. Né? Porque ele está assando e comendo, né? Está naquela luta ali, né, de um leão por dia, né? E aí ele acaba que ele não tem uma visão mais estratégica, uma visão de fazendeiro, né, de pensar para frente. Ele está ali mais com uma visão de caçador, né, como já diz o Pedro Superti. Está ali o tempo todo só pensando no hoje, né? E ele não está alicerçando o futuro para amanhã. Mas... avançando só mais um pouco, Tassis, nessa questão. Hoje, quais são os pontos principais que um empresário precisa olhar para o seu colaborador na hora dele fazer uma contratação? O que é que isso aqui ele não pode deixar de fora? Ele precisa olhar esses pontos. Depende muito do KNAI da empresa, né? Eu vou dizer dessa forma, mas depende muito do ramo da empresa. Vamos lá, uma loja de roupa. Pronto, uma loja de roupa. Se eu for contratar, vamos dizer, para a área comercial, né, que o empresário ama a área comercial, eu vou procurar pessoas com perfil que esteja voltado a vendas, boa comunicação, boa resiliência, que seja uma pessoa que esteja sempre voltada a bater metas, a trazer resultados. Então, o perfil ideal para quem trabalha com a parte de venda seria a resiliência, a boa comunicação e a dominância do produto em si. Isso você vai perceber na entrevista.
Se na entrevista você lançar perguntas, você lançar testes que faz com que aquela pessoa ela não consiga desenvolver, você já vê que ela não tem um perfil para aquela área. Entendi. Quando você pensa do ponto de vista de cada função dentro da empresa, né, você precisa analisar bem esses perfis de cada pessoa que vai estar ali, né? E às vezes o RH, e aí vem junto agora a contabilidade, pode fazer remanejamentos da pessoa dentro da empresa, e aí tem alguma coisa relacionada a não retroceder salário, não tem isso também? Perfeito. Tipo, preciso fazer umas mudanças de posição aqui dentro da empresa. Essa pessoa, estou vendo que ela tem mais a ver com outro setor. Só que esse setor ele ganharia um pouco menos. Ele não pode voltar atrás, né? Não pode. Jamais vai poder retroagir, baixar o salário do colaborador, exceto em algumas situações específicas, com diminuição de carga de jornada de trabalho, outros pontos mais específicos. Mas numa situação normal, de eu desalocar ele de um local para o outro, automaticamente a gente teria que manter o salário dele independente do salário dos demais. E como é esse processo? Quando vocês identificam, por exemplo, o RH identificou que aquela pessoa ela está alocada errada, de forma equivocada lá. Não querem demitir a pessoa, porque vem futuro nela em uma outra posição. Só que não seria uma ascensão na empresa, seria uma redução, vamos dizer assim. Então, normalmente, anualmente, a empresa ela aplica uma pesquisa de clima e uma avaliação de desempenho. Organizacional. De clima organizacional e avaliação de desempenho. Quando você observa que o colaborador ele está no lugar errado na hora errada, né, vamos dizer assim, e que ele pode se desenvolver em uma outra área, pode haver essa troca desde que não haja a diminuição salarial. Então, é comum isso acontecer, eu vejo isso acontecer assim com muita frequência, e também pode acontecer de você remanejar aquele funcionário para um outro lugar e chegar lá ele também não dá aquele resultado, porque o ser humano é sobre comportamento. Quando a pessoa ela não tem um comportamento organizacional bom, ela pode estar nos serviços gerais ou na diretoria. Ela não vai desenvolver. Ou você tem um bom comportamento organizacional, ou você não vai conseguir desenvolver dentro do setor. E isso tudo é percebido na entrevista. Beleza, perfeito. Alberto, quando a gente fala do ponto de vista da contabilidade hoje, uma demissão, o que é que está envolvido numa demissão? De forma bem simples, sucinta, Fábio, numa demissão envolve o aviso prévio, se ele vai ser trabalhado ou indenizado, envolve a proporcionalidade de uma férias ou uma férias vencida, e envolve a proporcionalidade do 13º salário. Em resumo geral, em uma rescisão, a incidência é isso. Mas o que é que mais onera dentro de uma rescisão para o empresário? É a multa rescisória. Dentro lá do saldo que o colaborador tem de FGTS, daquele FGTS, os 8% que a empresa paga todos os meses sobre o salário bruto daquele colaborador, vai se formando, vamos chamar assim, de uma poupança forçada para o colaborador, que automaticamente o empresário, quando ele vai fazer uma demissão desse colaborador, ele precisará pagar 40% desse saldo do FGTS. De forma clara, aí o trabalhador lá tem um saldo de R$10.000 de FGTS. Então, o empresário vai ter que pagar uma multa rescisória, a parte da rescisão, fora esses outros pontos que a gente discutiu, ele vai ter que pagar R$4.000 para poder demitir esse colaborador. Então, são poucas as empresas que se preparam com seu fluxo de caixa para poder fazer uma demissão. Então, automaticamente, muitas vezes, o empresário, ele continua com aquele colaborador justamente porque ele não tem uma receita para poder custear aquela rescisão. Então, a grande dificuldade hoje, em termos de rescisão, colaborador nenhum pense que vai ficar rico com o recurso de uma rescisão. Na verdade, a gordura maior que ele tem é justamente o seu saldo do FGTS com a multa rescisória que poderá vir. Tirando isso, a rescisão são proporcionalidades, são frações pequenas, logicamente dependendo do salário, mas em termos gerais, como a gente está falando de Brasil, principalmente no ponto de Maceió, que são baixos salários. Então, automaticamente, o termo de rescisão ele é baixo. Agora, a multa rescisória ela poderá ser um ônus grande. Como dar a notícia? Né? Porque uma notícia que às vezes pode ser já esperada pela pessoa, ela já sabe que não está, né, tão comprometida assim com a empresa, e aí às vezes o gestor já está dando indícios também que não está curtindo o que ele está fazendo, e às vezes não, às vezes é algo mais repentino, uma mudança que a pessoa percebeu que precisava fazer ali, às vezes chegou uma empresa nova e aí dá aquele gás e aí já identifica essas coisas.
Como lidar nessas situações, Tarsis? Quando a empresa ela tem uma cultura de feedback, que é justamente cumprir o feedback, chamar aquele colaborador a cada 6 meses e falar, olha, esses pontos estão legais, esses não estão legais. Esse colaborador, de certa forma, ele está mais preparado para o que vai acontecer, porque previamente ele percebe que ele não está se desenvolvendo ali naquele ambiente. E, claro, o líder, ele sempre vai estar junto, sempre vai tentar desenvolver, até porque treinar é mais barato do que demitir, sempre foi e sempre vai ser. Por isso que o RH não é só contratação e demissão, é também engajamento, é também treinamento, desenvolvimento do colaborador. Então, se existe uma cultura de dar feedback, não vai ser um baque na hora dessa demissão. Se não existe, normalmente esse colaborador é convidado para ir ao RH, inclusive existe um tabu, né? Às vezes a gente, na hora do aniversário da pessoa, chama ela lá no RH e o pessoal já vem tremendo. A gente faz várias pegadinhas brincando com isso, porque o pessoal, todo mundo chamou no RH já acha que vai ser demitido. Então, quando você é convidado, a gente normalmente dá um retorno a essa pessoa, o motivo pelo qual ela está sendo desligada, né? Claro, a gente conversa de forma suave para que essa pessoa não saia de lá aos prantos, chorando e achando que ela não serve para nada. A gente dá um retorno, faz uma espécie de questionário, pergunta os pontos que ela também acredita que a empresa deve melhorar, principalmente o gestor imediato, porque muitas vezes a culpa nem é a equipe, às vezes a culpa é o gestor, que é aquele gestor primo, parente, que a gente fica ali lutando e tentando informar que aquela pessoa não está no lugar certo, que precisa ser feita alguma coisa, e a equipe ela tem um alto turnover e fica aquele ciclo. Então, a gente sempre escuta o colaborador também no ato da demissão para que a gente possa tentar melhorar e levantar dados. Certo. Aí você está querendo uma consultoria com a pessoa que está sendo demitida, ele pode dizer, vá para PQP, que eu não vou dizer ele que se que eu não vou dizer nada não. Ele não sabe qual é o problema, né? É R$2 ou um presente misterioso, uma demissão misteriosa, né? Pelo amor de Deus. Mas, Tarsis, quando acontece isso, né, de você ter um momento da demissão, tem que ser mais rápido, tipo, o assunto ali, ou não, tem que ter toda uma cerimônia, porque hoje a gente vê que virou piada no Brasil as demissões, né? Então as pessoas brincam muito, postam na internet vários memes relacionados à demissão, né? Gente que faz pelo WhatsApp, né? Gente que liga. Inclusive, se vocês tiverem histórias relacionadas a engraçadas, ou cômicas, ou uau, né? Algo interessante que vocês possam trazer aqui, fica à vontade para compartilhar, tá? Sobre esse momento trágico que é o momento da demissão. O que eu tenho de engraçado é esse tabu, né? Que a empresa, ela tem um tabu que o RH é isso, demissão e admissão. Então, por exemplo, essa semana foi um momento lá de uma colaboradora, aí eu falei para a analista, liga para ela e disse que a gente teve um problema aqui no RH, que ela desse urgente. Na verdade, a gente ia fazer uma surpresa para ela. Aí tinha as escadas... Um pouquinho maquiavélica, não, né? Aí ela, as escadas... eu digo, pronto, a bichinha. Ela chegou transparente lá no RH. Aí, quando ela chegou, o que foi que aconteceu, hein? Aí eu tirei o bolo, né, e parabéns, a gente cantou os parabéns dela. Existe um tabu, justamente porque a empresa, ela termina se prendendo à admissão e à demissão. E o RH não é só isso. O RH é cuidar dos seres humanos que estão dentro da empresa, ou seja, tem a ver com o comercial, tem a ver com a diretoria, tem a ver com a logística, tem a ver com toda a estratégia. Porque se você não envolve o ser humano, as pessoas trabalham desmotivadas, não vem o resultado e assim sucessivamente. Alberto, tem muito questionamento nas empresas, assim, por parte do colaborador, quando vai ser demitido em relação aos valores. Tipo, tô desconfiando que isso aqui tá errado. Eu tenho muito mais. Eu tava para sair daqui rico, pensei que ia sair com a Hilux. Isso é constante, né? Porque o colaborador se cria um tabu, se cria uma visão justamente do ponto anterior que eu falei, que uma rescisão você vai ficar rico. Você vai receber os seus direitos trabalhistas dentro daquilo que a lei prevê. Nada mais, mas se cria uma expectativa muito grande em termos de valores. Sim,
Hoje, com o advento, vamos dizer, um dos pontos da rescisão que eu esqueci de falar, é a questão do aviso prévio prolongado, porque foi criado que a cada ano trabalhado, você ganha direito a mais 3 dias de aviso prévio, com limite de até 90 dias. Então, automaticamente, o que pode engordar a tua rescisão é o aviso prévio, vamos chamar assim, de até 3 meses. Você receber 3 salários a mais na hora da rescisão, em virtude do aviso prévio. Tirando isso aí, a gente gosta de deixar muito bem claro para os trabalhadores. Principalmente esse contato passou a ser diretamente com a contabilidade ou com o RH. Por quê? Porque deixou de ser obrigatório fazer as homologações via sindicato. Então, os escritórios de contabilidade, eles absorveram essa ponderação de fazer as rescisões. Então, a gente tem que estar muito bem preparado, justamente por quê? Porque do outro lado lá, quem está recebendo os valores, quem quer entender, é uma pessoa leiga, queira o que não queira no assunto. Então, a gente tem que estar preparado para poder instruir, faz parte as indagações dele, porque eles não têm conhecimento da causa. Agora, aos dois, quando é o contrário, não é uma demissão partindo da empresa, é o colaborador que quer sair, e aí tem uma prática no mercado também, de muito colaborador que diz assim, poxa, eu quero sair, mas não quero perder meus direitos. Só que o direito dele é quando ele é demitido, não quando ele é... Não que ele não tem, ele tem também os direitos, aí você vai explicar quais são esses direitos quando a pessoa pede demissão, Alberto. E se tiver algum caso engraçado que você lembre, alguma situação cômica, pode falar também. Quando o colaborador ele pede a demissão dele, os mesmos direitos trabalhistas, quando o empresário coloca para fora, ele tem. Da mesma forma, o caminho contrário. O aviso prévio, ao qual citei agora, se o trabalhador pedir para sair, vai ser da mesma forma. Se ele for trabalhar, ok. Se ele não for trabalhar, ele vai precisar remunerar a empresa. O que é que ele perde efetivamente? A multa rescisória. Então, aquele recurso que eu falei, dos 40% do saldo do FGTS, o empresário estará desobrigado de fazer isso aí e o trabalhador automaticamente perde o direito ao seguro-desemprego. Então, são 2 perdas grandes quando o trabalhador faz isso. Geralmente, ele faz quando ele já tem engatilhado já um novo negócio. Porque se ele fizer isso aí, nem tanto pelo FGTS, porque o recurso a qual está depositado lá continuará sendo dele. Que ele não vai receber os 40% que o empresário iria pagar. Agora, em relação a seguro-desemprego, não. É uma perda grande de pelo menos 5 meses, poderá ser de até 5 meses para isso aí. Um ponto engraçado que eu tenho é justamente nessa parte trabalhista de umas férias. A gente tinha um boy lá, muito antigo nosso, mas no primeiro ano na qual ele foi trabalhar lá, ele recebeu as férias. Então, o que é as férias? Nada mais é do que o pagamento do salário do mês subsequente antecipado, mais 1/3. Sim. Então, ele pegou o dinheiro, gastou todo o dinheiro. Quando chegou no mês subsequente, que voltou a trabalhar, não, mas meu salário não caiu na conta. Mas salário, você não já recebeu. Não, mas eu já gastei. Bom, mas você já gastou, não é conosco. Eu acho que faltou também uma instrução, tendo em vista que era o primeiro emprego dele, tendo em vista que era a primeira vez, eu acho que faltou também esse elo nosso de instruir. Mas o trabalhador, ele precisa ter esse mínimo de conhecimento. Infelizmente, isso aí não é ensinado nas escolas, que deveria ser matéria curricular, tudo relacionado a finanças, todo esse ponto. Mas, infelizmente, não é. E hoje, na contabilidade, quando a empresa está indo mal das pernas, vocês são solicitados nessa hora para dar algum auxílio, alguma ajuda, alguma consultoria? Como é que funciona essa parte? Entra naquela equiparação que eu fiz com a profissão do médico. Justamente isso aí. Através de diagnósticos que nós fazemos mensalmente de um instrumento chamado que é balancete, é uma peça técnica. Mas nada mais é do que a gente apurar toda a receita e toda a despesa de uma empresa. Então, através desse instrumento, a gente faz um diagnóstico e vai dizer o que é que a gente enxerga como solução para o negócio dele. Olha, se tu seguir isso aqui, se tu cortar isso aqui, é um ponto que a gente consegue alavancar. Se tu não fizer isso aqui, você não vai conseguir alavancar. Então, são pontos estratégicos a qual a gente faz o diagnóstico do negócio e dá um feedback através de relatórios para que ele possa enxergar quais os caminhos que eles podem seguir ali para tentar, vamos dizer assim, sair da UTI para ir para um quarto do hospital, mas ali ele ainda não vai estar livre, é apenas um diagnóstico para que a gente possa dar um segmento ao negócio. E quando nesse diagnóstico, já com tantos anos de experiência, já deve ter acontecido, quando nesse diagnóstico você precisa cortar na própria carne, ou seja, reduzir a sua equipe, como é que funciona aí no caso dos dois? Tanto do ponto de vista seu, né, porque precisa cortar na própria carne, precisa diminuir a equipe. Aí vão ter também demissões, aquela coisa toda, então vai ter custo também. E ao mesmo tempo, a bruxa está solta na empresa, né? Aí, então todo mundo fica temeroso, a tensão também. Aí, fica um clima de merda, né? Essa é a verdade.
Eu posso até dar como exemplo uma situação nossa lá. No passado, antes da gente entrar na sociedade, a empresa tinha uma outra sócia, a qual nós perdemos 60% do faturamento. Ela saiu da empresa e levou 60% do faturamento. O que é que foi feito naquela medida lá? Sentou eu, minha esposa e meu sogro, e o que é que a gente definiu? Ou a gente demitiria alguém, ou a gente cortaria na nossa carne. Então, pensando no lado humano, que a gente sabia que a gente tinha gordura para cortar do nosso, e não demitir ninguém, então eu posso dizer, a gente nunca teve o exemplo de precisar cortar na carne no sentido do terceiro. A gente cortou da nossa e passamos dessa fase. A gente funcionava em 3 salas, diminuímos naquele período para uma sala, remanejamos toda a estrutura. Imagine você funcionar em 3 salas e remanejar tudo para uma. Mas não mexemos com o nosso quadro de pessoal. Conseguimos manter e alavancar até onde hoje estamos, hoje com 2 salas próprias, que naquele momento eram 3 salas alugadas. Então, na verdade, trabalhando a gente colhe fruto. E você, Tassis? Então, eu acredito que esse levantamento que a contabilidade faz, ela é muito importante. E não necessariamente você vai precisar desligar pessoas. Vai ser entendido o que é que está acontecendo naquele momento para automaticamente crescer mais na frente. E se a necessidade for realmente desligar pessoas, a gente vai normalmente em cima da produtividade. Se o colaborador ele não está sendo eficiente, ele não está trazendo aquele resultado. Às vezes é uma contratação nova, que já não vai ter tanta despesa em relação aos encargos, a empresa ela termina optando por fazer um desligamento. E existe uma cultura também muito forte aqui no nosso estado, que contrata-se muito nesse período aí de dezembro. Na verdade, as contratações elas começam em novembro. Você vê em novembro, uma das empresas eu precisei colocar 44 pessoas e é comum que a seguir essas pessoas elas não estejam mais porque a linha de produção ela diminui, a linha de vendas diminui e aí a gente vai ter toda aquela normalidade. Então, se a pessoa ela está produzindo bem, ela está sendo um bom colaborador, ela tem um bom comportamento organizacional, ela é eficaz, mesmo que ela tenha apenas sido contratada por esse período, é muito alta a chance dela ficar e um outro colaborador, às vezes, que é antigo, mas que não está trazendo aquele resultado, ele não fique. Então, a empresa, ela te contrata para que você possa ser eficaz, para que você possa trazer o resultado. Se você não está trazendo o resultado, infelizmente, você vai ser convidado a encontrar uma outra oportunidade. Eu vou aproveitar essa deixa. É comum ter empresas, não precisa citar nome de empresas, tá, Alberto? Mas é comum ter empresas que têm colaboradores antigos e tem colaboradores que estão chegando novos e ela deixa de contratar um colaborador bom que está ali como temporário porque ela não quer demitir ou não acha que não pode demitir um antigo por conta de custos? Eu vejo esse ponto, é comum, e vejo esse ponto que geralmente o empresário ele segura esses mais antigos justamente pelo custo de uma rescisão. Simplesmente por esse fato, por ele não ter planejado justamente a gordura para no momento certo precisar... O cara tem 20 anos de empresa, ele não quer demitir porque vai gastar... Imagino que é uma rescisão de 20 anos, independente de ser um salário mínimo ou de ser vários salários, para um empresário que não é organizado, que não se preparou para aquilo ali. Então, ele vai morrer com o negócio dele sem demitir aquele funcionário porque ele não tem estrutura nenhuma para poder demitir. Ele paga um preço alto de trazer um novato que está rendendo bastante e não demitir um antigo que já está acomodado e que não... Você vê que não tem resultado algum, né? Perfeitamente. O meu conselho já é um conselho totalmente voltado à produtividade. Porque uma pessoa que ela não está trazendo resultado para você, ela está gastando por ela e por um outro colaborador. Sim. Principalmente, por exemplo, vamos supor, aí vamos falar do ramo da logística, que é um ramo que eu mais trabalho atualmente. Aí a gente tem aí, vamos supor, um motorista. Dentro da rota desse motorista sempre some produtos, some itens. E ele não sabe explicar como somem esses itens. Magicamente, ele não sabe. Né? Ele não sabe. Então, temos um novo colaborador que é altamente produtivo, que os itens não somem. Mas o outro tem 10 anos de empresa, um exemplo. Um é o mestre dos magos. Então,
o que é que precisa ser feito? Se você continua com uma pessoa dessa, você tende, ele vai contaminando outras pessoas, ele vai mostrando o que é que faz, como é que faz. E não, eu não estou falando só de motoristas, mas às vezes do próprio ajudante, às vezes do próprio chapa. Então, a gente tem que ter um olhar muito estratégico. Não é sobre só aquele gasto imediato, mas sobre o resultado que você precisa ter na empresa para o futuro. Uma demissão por justa causa. Num caso desse, vamos supor, se você tem as provas ali, pelo menos a gravação de vídeo mostrando que o cara está subtraindo, né, aquele determinado item ali, tem mais de um item ali sendo subtraído, enfim, está dando desvio de rota, né, está dando uma de mestre dos magos e sumindo do nada, tem custo para a empresa? Ela se torna muito mais barata, porque a parte... Tem um entendimento jurídico, uma discussão jurídica, que o 13º e as férias não se paga, mas tem uma outra linha, já tem jurisprudência sobre isso aí. Então, nós recomendamos aos clientes, justa causa pagar a proporcionalidade ou a férias completa e o 13º. Aviso e a prévio, subtração? A pessoa tem que pagar o que ela subtraiu? Teria que pagar. Automaticamente você efetuar o desconto efetivo, se tiver tudo comprovado disso aí, você efetuar o desconto. É perigoso, Fábio. Eu digo isso por causa própria. Nós tivemos um cliente numa situação dessa, era uma cooperativa de crédito, onde ficou comprovado de forma clara todos os indícios, todos os furtos, todo o procedimento. Foi demitido o colaborador por justa causa e na ação de conciliação com o juiz, ele deixou de forma clara. Eu, sendo vocês, faria demissão normal, sem ser justa causa. Então, imagine o receio que o empresário tem, mesmo tendo todos os indícios do que ocorreu, e você permanecer. Então, uma demissão por justa causa, você precisa estar muito seguro e por trás ter uma sustentabilidade de um advogado para poder fazer isso. Porque simplesmente um empresário que não tenha o alicerce de um advogado por trás, eu não arriscaria fazer uma rescisão por justa causa. É um último caso muito bem pensado. Não era para ser. Não era para ser, né? Não era para ser. Mas porque pode dar uma reviravolta. Sim. Eu percebo que a empresa ela tem muito receio. Inclusive, agora há pouco eu tive um histórico de um rapaz que ele estava pegando o Pix que ele recebia do cliente, ele editava, botava aquele valor, fazia todo Hoje em dia, né, tecnologia, tem o Canva, tem uma série de... Não dê não, a dica para o falsário, Mas, enfim, aí ele fazia a edição do Pix, entregava, e quando foi no final do mês, essa empresa, o dono, ele é muito eficaz na parte financeira. Quando ele foi fazer os levantamentos, ele percebeu que na edição ele não mudava o código, que fica um códigozinho em cima. Então, ele teve a certeza que realmente essa pessoa já tinha desviado aí, em 45 dias, em torno de 3, 4 mil reais. Ui. E a contratação desse abençoado tinha sido feita por nós. Imagine. Porque você identifica o comportamento, você gosta da pessoa, mas tem coisas que você não vai conseguir. Não vai conseguir. É o dia a dia. E aí eu indiquei. É um gatuno, né? Às vezes não consegue identificar. Numa entrevista, você consegue identificar se a pessoa é um gatuno? Um leviano? Não tem como você identificar, até porque, assim, essas pessoas, normalmente, elas são muito habilidosas. E você sabe que se essa pessoa tem um traço social, fica mais difícil ainda, porque ela tem mecanismos para estar ali manuseando, né? Então, você não vai ter essa facilidade. Eu orientei a mesma a fazer a questão da justa causa, já que ela tinha todas as provas. Se caiu no Pix dele, né, fica fácil de provar. E no final das contas, ela disse que não ia fazer, que preferia, na hora da demissão, falar para ele exatamente o porquê que ele estava saindo, mostrar por A mais B, porém, ele não seria demitido por justa causa. E ela não fez. Ela esperou os 45 dias, fez dentro do prazo e automaticamente Tem também um pouco de temor à vida, não tem? Nessas também. Coisas, quando você, tipo, tem uma situação de roubo, né? Tipo, de furto, no caso. Né? Que você está vendo que você está sendo roubado ali, lesado, a empresa está sendo lesada, a pessoa está tirando grana mesmo do seu negócio. Nesse caso aí, é mais esdrúxulo, porque é você dando Pix seu para os clientes e tal. Como acontece também, eu recentemente conversando com um empresário, ele disse que o colaborador ele fazia o seguinte: quando era cliente novo, ele pegava o cliente para ele.
Ele dava o zap dele, pegava o cliente para ele, vendia por fora para ele. Quando era cliente antigo, não, ele fazia todo belo atendimento, sociopatazinho, sabe? Ele, um belo atendimento maravilhoso, né? Atendia com muita eficácia. Só que quando era, ou ele tratava mal, assim, ou se ele via que tipo, ele não ia conseguir trazer o cliente para ele, ele tratava mal. Ou quando ele via que ia trazer o cliente para ele tratava bem e passava o cliente para comprar diretamente com ele. Aí, alguns clientes começaram a denunciar. Assim, eu comprei, mas ele me mandou pegar em outro lugar e tal, não sei o que, não sei o que. E aí acabou que houve a demissão também cozinhada, aquela demissão bem lenta, que só foi acontecer quase 8 meses depois, já de muito desgaste, e a pessoa não fez a demissão também por justa causa, fez a demissão normal. É como se o empresário tivesse um receio, um medo de ficar marcado ali, a pessoa vir fazer alguma coisa contra além ele. dos problemas trabalhistas, tem a questão do risco da vida também, que a partir desse momento você não sabe por quem é que você está lidando do outro lado. Se tiver muito tempo, você sabe que a pessoa sabe tudo de você, né? Exatamente. Horário que chega, horário que sai, quanto tipo de carro, etc e tal, e aí você fica... É mais um problema para o empresário. Um mundo confuso. Mas vamos falar, para a gente estar chegando na reta final, falar de coisa boa, falar de coisa leve, né? Falar das atividades, enfim, de vocês. Tem alguma história sua, Alberto, da época em que você começou no mercado? Qual foi o seu primeiro emprego? Meu primeiro emprego, automaticamente, eu nasci em Maceió, sim, mas no meu primeiro ano meu pai foi transferido para Palmares, Pernambuco. E por volta de 10, 11 anos de idade, minha mãe tinha uma locadora de vídeo, a antiga locadora de vídeo. Sim. Eu não vou dizer... VHS, viu, pessoal? VHS, ela mesmo. Fitona, assim. Eu vou considerar como meu primeiro emprego, porque eu fazia questão, eu era um amante de filme e fazia questão de um horário estar lá todos os dias. Então, ali naquele momento, eu posso dizer que foi meu primeiro emprego. Mas, efetivamente, como carreira, meu primeiro emprego foi no escritório, como estagiário. Sim. E automaticamente virando colaborador e logo após sócio. Mas eu considero como meu primeiro emprego a locadora de vídeo que minha mãe tinha lá no passado. E o cliente, ele era bem atendido por você? Dava muitas dicas de filme para a pessoa? Muito bem atendido, porque os filmes assim que chegavam, nós éramos os primeiros a assistir. Então a gente já conhecia de cor salteado tudo que indicava. E o pessoal entregava rebobinado? Entregava rebobinado. Quando não entregava, pagava aquela taxazinha, né? Pagava aquela taxazinha. É verdade. Época boa. Época boa. Eu gostava muito de... Sempre gostei. Eu sou amante do cinema, série, filme. Só que hoje é no streaming, né? Netflix, Amazon Prime. Me patrocina. Muitos não sabem nem o que é isso que a gente está falando. Nunca ouviram nem falar nessa história de locadora, VHS, de vídeo. De rebobinar, de voltar. E você, Tassis, qual foi o seu primeiro emprego? O meu primeiro emprego foi fazendo cartão de crédito aqui da C&A do Shopping Iguatemi, né? Aqui ao lado. Onde na época tínhamos a antiga Gelri, que hoje não existe mais, né? Ficava aqui no Farol. E eu trabalhei 3 meses, temporário. Eu tinha aí mais ou menos entre 17 e 18 anos. E para mim foi bem interessante, porque eu comecei a perceber como era o mercado de trabalho. Eu entrei justamente numa área de vendas por eu ser comunicativa, então para mim foi bem legal. Eu cumpri o contrato e posteriormente eu comecei a trabalhar no escritório jurídico. Foi tipo uma porta assim, né? Vamos fazer cartão, senhor? Não. Hoje não. Vamos fazer cartão, senhor. Mas eu me dava bem, eu fazia amizade com muita gente, eu conheci muita gente. Inclusive, eu lembro que eu conheci o cozinheiro da La Charlotte. E eu sempre fui apaixonada pelas bombas de chocolate de lá. E aí, rapaz, por favor, ele trazia, ele levava lá, era muito legal. Eu fazia muita amizade com os clientes, até hoje, né? Eu faço amizade com facilidade, então era bem legal, foi uma experiência bem legal. Massa, bacana. Gente, em relação para descontrair um pouco também, em relação à vida pessoal, qual a viagem que vocês fizeram, que vocês, gostaram bastante? Alberto. Eu vou até contar. Se teve algum perrengue, pode contar. É justamente isso aí, eu vou aproveitar o momento. A gente foi um amigo contador e meu cunhado, com as esposas, fomos a Floripa e a gente foi para um rodízio de fundi. E naquele momento que chegou os casais, aí disse, não, vai ser só 3 fundi, que é as mulheres que vão, e a gente ficou tomando a cervejinha, pedindo um tira-gosto, e de vez em quando ia lá, beliscava no fundi delas. No fundi delas, no sentido da comida, provavelmente. Sim. Automaticamente, quando a gente pediu a conta, eles vieram cobrando 6 fundis.
E aí, não, foram 3 e ficou naquele nível de discussão. O cara disse que ia pagar e não paga, ia pagar. Eu tinha minha carteira de contador, estava dentro e ela ficava com o emblema escondendo o nome que era contador, mas uma imagem de Federativa do Brasil. Aí eu disse, amigão, é o seguinte, olha, eu já disse que a gente não vai pagar os 6, vai pagar só 3. Agora eu vou me identificar. Eu não queria me identificar, não. Eu sou um procurador do estado de Alagoas. E dei a famosa carteira. A partir dali ele já começou a me chamar de doutor. Problema resolvido. Aí depois o pessoal, rapaz, você é louco. E se ele chamar a polícia e chega aqui? Não, eu disse, eu sou contador. Não falei que sou procurador, sou contador. Ele entendeu procurador porque quis. Então saímos, pagamos os 3 rodízios, conforme tinha sido negociado antes. Mas simplesmente por causa da minha carteira de contador. Olha, a carteira de contador salvou o Alberto aí e os outros amigos e também. Os outros também. Eita, Floripa, olha, quem for de Floripa, você lembra desse caso aí? Foi o Alberto, viu? E você, Tarsis? Rapaz, eu acredito que lá em casa a gente não tem muito cultura de viajar. As minhas viagens, assim, são mais voltadas a trabalho mesmo, para Arapiraca, Murici, né? A gente teve aí a implantação da Natura em Murici em 2022 e acordávamos 4 horas da manhã, pegávamos a estrada, fizemos a implantação aí num tempo recorde de 3 meses. E era aventura por cima de aventura, né? Era acidente na pista, eram situações, né? Um dia de manhã a gente tava para ir, aí a outra acordou doente. Eu parei umas 3 vezes no caminho para ela passar mal, aí entrar no carro e continuava a viagem. É mais nesse sentido de trabalho mesmo, eu viajo mais a trabalho. Sim, e vocês, quando você fala em música, qual a música que define bem vocês, assim? Porque música é algo que está presente na vida da boa parte das pessoas, não vou dizer a total, mas né, e a música, para mim, a música alimenta a alma, né? A música, ela dá o embalo do seu dia, ela dá ela pode tanto levantar, lhe jogar para cima, quanto também te deixar na sofrência, né? Alberto? Eu não sou bom cantor, mas eu vou dizer só um trechinho para que possa ser captado com a música. A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir. Eu identifico muito com essa música porque as pessoas que estão ao meu redor, assim, me têm como amigo. Então eu consigo transmitir isso aí e me identifico muito com essa música. E você é um grande amigo, amiga. Obrigado, Fábio, obrigado. Tarsis. Tô achando que a minha vida é mais triste que a de vocês. Vai pra sofrência. Eu sou evangélica, né? Desde os 12 anos. Sim. Então, toda a minha trajetória são músicas evangélicas. Sim, e qual a música evangélica que vive aqui? Então, nessa minha jornada do empreendedorismo, eu sinto que a gente precisa de muita força. Porque sem força você não tem como ser empreendedor. Né? Então, eu sempre coloco músicas evangélicas no meu carro e sempre divulgo músicas evangélicas no meu Instagram. E são músicas de força, né? E é isso, sempre voltado a Deus. Uma música, a Cassiane, né? Cada trechinho também. Eu gosto muito de uma antiga que diz assim: eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para rocha mais alta que eu. Então, assim, sempre voltado a Cristo e a força que a gente precisa no dia a dia. Vamos girar aqui? Você vai para academia? Gente, só quero agradecer a vocês, né? E pedir para que vocês deixem uma mensagem para os empreendedores, os empresários, os profissionais liberais, né? As pessoas que estão nos acompanhando, que querem empreender, que querem montar o seu negócio. Qual é o conselho que vocês podem dar? Tarsis? O meu conselho é: não deixe o RH para o último momento. Se você vai planejar uma empresa, se você quer contratar o comercial como prioridade, também una-se a um RH. Mesmo que naquele primeiro momento seja terceirizado, seja uma empresa que vai te ajudar, mas não deixe para o último momento, porque empresa se trata de pessoas e RH é sobre pessoas. Se você erra numa contratação, se você erra no treinamento, se você erra no engajamento, no dia a dia da sua empresa, você vai sofrer muito. E é um preço que eu não aconselho ninguém a pagar. Alberto? Eu digo aos empresários que, ao abrir um negócio, ao pensar em abrir um negócio, que ele planeje, que ele construa toda a estrutura até chegar à etapa final, que no início dissemos que é muito simples se abrir uma empresa. Abrir é fácil, mas fechar é algo bem difícil e doloroso. Até como um número, Fábio, ano passado foram abertas 3 milhões de empresas, mas foram fechadas mais de 1.800.000 empresas. Então, cerca de quase 60% foram fechadas. Então, isso se dá principalmente pela alta burocracia
e pela falta de planejamento dos empresários. Muitas vezes ele procura o que é mais barato, ele procura abrir o negócio, trabalhar de uma forma irregular. E tudo aquilo que você faz de forma irregular, ela tem um preço, ela tem um custo e a conta chegará. Então, se vai abrir o seu negócio, planeje, procure o que tiver de melhor. 3R está na área. Procure sempre as pessoas que possam lhe assessorar da melhor forma possível, para assim você planejar o seu negócio e ter algo que você possa lucrar lá na frente e não ter prejuízo. Isso é fato, um custo alto se você ter um mau profissional lhe assessorando. Eu vou dizer que eu tive um profissional, enfim, uma empresa de fora, né, do estado, que a priori veio como uma indicação, só que talvez, não sei se ele estava esperando um volume gigante, igual a pessoa que o indicou, e aí como não foi aquilo, não deu a mesma atenção e eu acabei levando algumas trombas, como diz no popular, com esse profissional, com essa empresa, né, de fora daqui do estado de Alagoas, e é uma coisa que eu já não recomendo mais. Se for para ter contador, que tenha do seu próprio estado, porque se tiver alguma coisa para reclamar, para fazer ali, né, vai ficar mais fácil, não vai arrumar desculpa, enfim, etc e tal. Quais são as redes sociais para encontrar o Alberto, a 3R? Fica à vontade. @3R Contabilidade, _L, e Alberto Luiz Ramos dos Santos, vocês encontram, e nosso site é o www.3rcontabilidade-l.com.br. Tarsis, Grato. O meu é o @GratoRH, o site é a mesma coisa, www.gratorh.com.br. Inclusive, a gente está fazendo um projeto aí com o site, vai ficar bem legal. E a minha rede social, que é o Tarsis Almena. Show de bola. Gente, muito obrigado pelo papo, foi maravilhoso. E vocês já vão ser convidados depois para outras oportunidades, provavelmente na nossa segunda temporada do Papo Atualizado. Foi uma satisfação ter vocês conosco, tá? Igualmente, Fábio, eu agradeço imensamente esse convite que você fez e pela bela condução que você tem sempre quando está à frente de um negócio. Obrigado. Exatamente. Para mim é ideal, esse convite foi ideal, porque fala-se muito pouco sobre o RH nas empresas, fala-se muito pouco sobre essa importância. Você vê se falando muito sobre a parte jurídica, sobre a parte comercial, sobre a contabilidade, mas fala-se pouco sobre o RH. Então, essa importância para mim foi essencial. Eu tenho muito a agradecer pela oportunidade e a você que é excelente sempre. Tamo junto. Gente, eu não posso deixar de aproveitar, inclusive, a deixa da Tarsis de falar sobre RH, para lembrar de treinamento. Se você é empresário, é empreendedor e quer treinar a sua equipe, contrate este que vos fala, né? Então, você precisa treinar a comunicação da sua equipe, as vendas da sua equipe, o marketing da sua equipe, você vai contratar Fábio Atual, a nossa empresa Atual 2 Comunicação e Eventos, certo? www.fabioatual.com.br, lá você vai ter acesso a tudo, vai saber sobre os nossos cursos, treinamentos, palestras, mentorias, certo? Os nossos cursos online também, e é uma maneira de você incentivar também ao nosso trabalho aqui com o Papo Atualizado. Também você pode fazer a doação, você já sabe, contribuir, colaborar significativamente com a sequência, né, do Papo Atualizado, fazendo um Pix. Pode ser generoso, pode ser curtinho, não tem problema. A partir de R$1 você já pode fazer o seu Pix aqui pra gente. E não vai ser pra outra pessoa, né? Não vai ser pra outra pessoa, vai ser pra gente mesmo, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio. Tchau, tchau.